Bom dia, hoje terça-feira, 17 de maio. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, confirmado o nome tão esperado, o Ilan, economista-chefe do Itaú, foi para ser o presidente do Banco Central, já era esperado. Como o Mansueto, especialista também em contas públicas, excelente nome para tentar sanar esse buraco que é o déficit brasileiro, infelizmente, a destruição de valor que esse governo, o governo anterior, a presidente afastada Dilma, fez é enorme. Falam-se um rombo entre 200 a até 600 bilhões de reais, é isso mesmo que poderia aí surgir. E toda hora que mexem um pouquinho aparecem mais problemas, é o caso agora da Eletrobras. Mas depois eu falo sobre isso. Tem também a possível volta da CID, quer dizer, CPMF não querem deixar passar, poderia vir a CID. E aí eu já comentaria, seria o seguinte, reduz o preço do combustível e coloca a CID ali, ela não teria um impacto a princípio para a população nem inflação. E o déficit fiscal também aqui no Brasil, podendo atingir aí 130 bilhões de reais. Lá fora, dados de inflação no Reino Unido, além disso tem produção industrial no Japão, e dados dos Estados Unidos, que agora o Gustavo Cruz vai comentar sobre todos eles. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Tudo ótimo, Celso. Bom dia a todos. Pois é, a gente teve alguns dados agora na parte da manhã vindo do exterior que estão interessantes. Começando pelos dados de inflação no Reino Unido, inflação ao consumidor decepcionou, uma alta de 0,1% em abril, quando a expectativa era de 0,3%. Por outro lado, a inflação de preços ao produtor, essa sim surpreendeu na outra direção, com uma alta de 0,4%, quando o esperado era 0,2%. Lembrando que, como a maioria das regiões que a gente sempre comenta aqui na zona do euro, no Japão, nos Estados Unidos, também no Reino Unido eles estão de olho nos dados de inflação para decidir se, aí no caso deles, se eles vão subir juros esse ano ainda ou não. A expectativa do Banco da Inglaterra é que eles subam ainda em 2016 pela primeira vez em anos. A gente também teve dados de inflação agora pela manhã de preços do consumidor nos Estados Unidos, com uma alta melhor do que o esperado até, alta de 0,4%, quando o esperado era de 0,3%. A gente está vendo bastante nessa semana e no finalzinho da última, uma mudança um pouco na postura dos dirigentes do Fed. Hoje tem mais falas de dirigentes do Fed, e eles estão mais favoráveis ao aumento de juros em breve. Então a gente está acompanhando de perto as probabilidades que o mercado dá para cada reunião para um possível aumento, e a probabilidade tem aumentado um pouco, então é importante ficar atento a isso. E por último, na parte exterior, ainda dois indicadores. Um, a balança comercial de março da zona do euro, que teve um superávit comercial de 22 bilhões de euros, quando o último resultado tinha sido de 20 bilhões. Então, um resultado um pouquinho melhor do que o esperado. As exportações recuaram 1,3% e as importações recuaram no ritmo mais forte, 2,7%. Por último, na parte exterior, a gente tem uma revisão de um indicador no Japão, que foi uma revisão de alta de 3,6% para 3,8% em março da produção industrial, comparação anual. Então, resultado um pouco melhor do que o previamente divulgado. E agora na parte doméstica, a gente não teve ainda nenhum indicador importante. Essa semana a gente tem uma semana com poucos indicadores na agenda doméstica. Fica muito o destaque a parte do novo governo. Hoje a gente teve alguns nomes novos nomes apresentados. O Henrique Meirelles falou que vai apresentar de forma gradual. Ele apresentou o Ilan como presidente do Banco Central, garantiu que através de uma PEC ele vai ter o garantia de foro especial, mas que realmente ele não vai ter mais o status de ministro. Ele comentou também do Marcelo Caetano, como na Secretaria da Previdência, do Mansueto. Então ele destacou muito a importância do Mansueto no seu governo, na sua equipe econômica. Quando ele foi bastante questionado sobre quais medidas eles já estão pensando, e ele sempre falava que eles tinham que esperar primeiro o Mansueto e o resto da equipe econômica traçarem bem como tá os quadros, ou seja, destrincharem ao máximo os números para aí depois sim eles começarem a falar das medidas. Ele falou que num prazo de 30 dias eles devem trazer a proposta de alteração, a proposta de reforma da Previdência, e que ontem foi dado o primeiro passo, que foi uma conversa inicial com as centrais sindicais. Ele disse que é bem importante fazer esse diálogo, ao contrário do que estava sendo feito anteriormente no governo anterior da presidente Dilma. A gente também teve a notícia da Folha de São Paulo, falando que a CID pode ser o plano B para a CPMF, então a cada 10 centavos a mais de CID ocorre um aumento de 0,20 pontos percentuais no IPCA, o que traz uma resistência muito grande por parte do Banco Central, que já estourou o teto da meta no ano passado e não estaria tão disposto a aceitar, ou seja, eles fazem o papel deles para levar a inflação para o centro da meta, mas aí a parte do resto da equipe econômica
trabalhar na direção contrária, o que é algo bem ruim para eles, mas por outro lado, a cada 10 centavos a mais de CID dá mais ou menos 3 bilhões de arrecadação a mais, e a CID é só um decreto, eles não precisam que nem a CPMF todo aquele desgaste político. E por último, antes de devolver para o Celso, o primeiro desafio do governo Temer vai ser a alteração da meta fiscal. E ainda, como o Meirelles destacou, eles ainda não estão certos quanto vai ser esse número, quanto vai ser essa alteração, quanto eles vão ter que prever de déficit fiscal, mas os números dos jornais que saíram hoje pela manhã, o Globo, o Correio Brasiliense, falam de cerca de 120 bilhões até 130 bilhões. Então acompanhar para ver quanto que eles realmente vão enviar essa proposta. Agora sim, devolver para o Celso, espero que todos tenham um ótimo dia. Obrigado, Gustavo. Por aqui, os locais terminaram o dia ontem, net vendidos em 34 milhões de reais e os estrangeiros net vendidos em 50 milhões de reais. Notícias da Petrobras, né, informações aí, segundo fontes, de que Pedro Parente, aquele mesmo que veio com racionamento de energia em 2002, na época do governo FHC, ele sim poderia ser presidente da companhia, seria uma boa indicação sim para a companhia, que ele conhece o setor principalmente da parte de energia. E também uma outra informação de que a Petrobras, né, as empresas concorrentes, Ultrapar, Cosan, estariam importando diesel e gasolina. Isso é óbvio, né? Com preço nas alturas, elas conseguem importar mais barato, as distribuidoras de combustíveis, e conseguem sim vender, ganhando o market share da distribuidora Petrobras. Além disso, a Petrobras confirmando uma emissão no exterior de títulos com uma tranche de 10 anos, com um retorno, um bônus com um retorno de 9,25% ao ano. Gerdau confirmando o indiciamento do seu CEO e dentre outros profissionais dela na operação Zelotes. Mais um problema para a companhia, segue ali, vai sempre permanecer esse peso aí de Lava Jato e Zelotes na companhia. CSN, Usiminas, o imbróglio continua ali da participação societária, se a CSN pode votar ou não, junto com os Usiminas, ter participação no conselho, segue esse imbróglio. Eletrobras, o problema pode antecipar o aporte do Tesouro, como ela não divulgou o 20F, que é o relatório completo anual, ela pode sim, a SEC, que seria a CVM nos Estados Unidos, agente regulador, ela poderia sim obrigar a companhia a delistar a companhia, né? Tirar ela de ser uma companhia aberta, fechar o capital dela lá fora, os ADRs. Isso poderia gerar um custo, uma antecipação de dívidas de até 40 bilhões de reais. O governo teria que o Tesouro colocar dinheiro, aportar dinheiro na companhia, mais um problema via aumento de capital. Além disso, a Oi tentando renegociar sempre isso, né, suas dívidas, tem um problema, e ainda o Isval falando da OPA dela, em preço entre 1,28 e 1,40. Os comentários da nossa mesa de aluguel, destaques para Arteris, BRPR, B2W, Estácio, Gerdau e Vale 5. Eu vou ficando por aqui, mas às 11h30 tem Batalha do Século, né? E lembrando que eu saio de férias hoje, na reunião matinal eu só volto daqui a 2 semanas, porque eu também sou filho de Deus. Ficando por aqui, mas lembrando, Batalha do Século às 11h30 da manhã. Até daqui a pouco, eu e Danilo Zanini. Até lá.